E o tema que Deus colocou no nosso coração para o Confra Live esse ano é Veja o Futuro. E é por isso que hoje nós iniciamos em toda a Juventude Alive uma nova série de mensagens falando sobre ver o futuro. A nossa base está em Isaías 43:19, que diz: Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Você pode ler esse texto comigo? Vamos lá, bem forte, para ser uma vez só, eu não precisar ficar falando para repetir. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Sabe, ver o futuro, quando você olha esse tema, essa palavra profética que Deus nos deu para o nosso Confra 2020, ver o futuro não é entender e ver de alguma forma tudo que vai acontecer na tua vida de agora até a hora da sua morte. Não é entender tudo que vai acontecer com você e ficar ansioso para que as coisas aconteçam logo. Ver o futuro é olhar com os olhos de Deus. Ver o futuro é ter os olhos de Deus e entender que precisamos pensar como Ele pensa, enxergar como Ele enxerga. Ver o futuro é saber quais são os próximos passos que Deus espera de nós para que possamos ter uma vida completa nele, para que possamos viver tudo que Ele nos chamou para viver, ser tudo que Ele nos chamou para ser. Tempo é algo precioso. Quando se fala de tempo, passado, presente, futuro, tempo é algo que todo mundo, que está presente na vida de todo mundo, e todo mundo pensa sobre tempo. Tempo é precioso, ninguém perde tempo à toa hoje. Todo mundo quer remir o seu tempo, todo mundo quer, de alguma forma, estabelecer um tempo correto para todas as coisas. Quando eu olho no grego, a Bíblia nos traz duas definições, em momentos diferentes da palavra de Deus no grego, e o grego ele traz duas definições de tempo. A primeira é o cronos e a segunda é o kairos. Fala comigo, cronos. Aí a segunda é kairos. O cronos é o nosso tempo cronológico, o nosso tempo físico, minutos, segundos, anos, meses, é aquilo que você conhece. O kairos, ele é o tempo de Deus, ele não se limita a um tempo físico, mas ele é um momento certo, um momento oportuno. Já aconteceu algumas coisas com você que de repente as coisas se abrem, as coisas acontecem e você fala, uau, parece que esse era o momento certo para isso acontecer. Talvez se isso acontecesse o ano passado, isso não faria sentido para mim, mas hoje está fazendo total sentido. Já aconteceu isso na tua vida? Isso é o kairos de Deus sobre a tua vida. E quando nós nos posicionamos no cronos, fazendo o que temos que fazer, uma janela do kairos de Deus se abre diante da nossa vida, acelerando o nosso processo. O nosso posicionamento no cronos, no nosso tempo cronológico, no nosso tempo físico, nos faz acessar o kairos de Deus, o momento oportuno dos céus para a nossa vida. Então ver o futuro é isso, é entender que Deus tem algo incrível para as nossas vidas e precisamos obedecer a cada etapa para que possamos, diante dos nossos olhos, vislumbrar cada próximo passo que Deus espera de nós, para que possamos viver em totalidade o futuro que Ele tem para as nossas vidas. Agora, para viver um futuro, algumas atitudes precisam estar presentes, algumas resoluções precisamos ter bem claro, e sobre isso falaremos nos próximos 4 sábados. Hoje, primeira mensagem dessa série. Semana que vem, a galera vai estar no Descende. Quem vai estar no Descende? Glória a Deus. Quem não estiver, tem a live normal, tá bom? Estaremos todo mundo junto. Na próxima semana, não tem as faixas etárias multiplicadas. Estaremos todos juntos aqui no auditório principal. Então, você que não vai, você tem uma programação normal aqui para você. E continuaremos essa série de mensagens com a segunda mensagem incrível dessa série, tá bom? Depois, no dia 15, a terceira mensagem. Dia 22, Confra Live 2020. E estaremos encerrando essa série no dia 29, pós-confra, tá bom? Então, para começar essa série de mensagens, eu acho que a primeira característica que eu entendo de pessoas que veem o futuro, de pessoas que enxergam como Deus enxerga, de pessoas que querem viver um futuro lindo nas mãos de Deus, é viver apaixonadamente. Fala comigo, eu preciso viver apaixonadamente.
Eu quero ler 3 textos bem rápidos com você aqui, vamos lá? Tiago 4,14, Salmo 90, de 10 a 12 e Efésios 5, de 15 a 17. Eu vou ler tudo de uma vez, vamos lá. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece um pouco de tempo e depois se dissipa. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Ei, talvez eu e você como jovens nunca paramos para pensar em coisas desse tipo. A Bíblia está falando que os nossos anos aqui na terra vão de 70 a 80 e para quem tem muito vigor isso, passou disso, já está no lucro, né? É basicamente isso que a palavra de Deus está falando. E outra, pessoas até chegam nessa idade, só que aí como que é? É uma vida, a palavra está falando bem claro. Olha só o que o texto que nós acabamos de ler diz. Ele fala assim, são anos difíceis e cheios de sofrimento, porque o próprio Jesus disse que a vida com Ele não nos isentaria de problemas, de momentos difíceis, de tempos de cansaço. E é difícil pensar sobre isso porque, geralmente, a palavra futuro assusta um pouquinho do nosso coração jovem. O nosso coração jovem se assusta um pouquinho em pensar em futuro, ainda mais em pensar num futuro tão distante, 70, 80 anos. Talvez você fale assim, Giovanni, eu tenho 20, 25. Você já está falando e me alertando de quando eu tiver 70, 80, é tão difícil pensar nisso. Agora a questão é muito simples. A palavra de Deus nos adverte que devemos sim pensar no futuro, que devemos sim planejar e pensar que a nossa vida é muito breve. Gente, pode parecer que 70, 80 anos é tão distante, mas faça um exercício. Será que há pouco tempo atrás, a idade que você tem hoje não parecia tão distante e você fala, nossa, o tempo voa? Quem é que já está na reta final de faculdade, ou está terminando agora? Levanta a mão. Você lembra o primeiro dia de aula na faculdade? Você consegue lembrar o primeiro dia que você entrou e você falou assim, meu Deus, eu pensei que eu tinha me livrado de escola e agora é mais 5 anos pela frente. Você lembra desse dia? E de repente você está lá, formando, colando grau, passando esse estágio, passando esse momento tão importante da tua vida. Porque a vida passa rápido, a vida é como um sopro. E a Bíblia nos orienta, através desses versículos que nós acabamos de ler, a aproveitar a cada momento. Porque se os nossos dias nessa terra são curtos, se os dias são maus, Efésios capítulo 5 que nós lemos diz, então aproveite os seus dias na terra. Aproveite cada momento. Ei, e ainda mais aproveite a tua juventude. 1 João capítulo 2 diz que Deus nos escolheu jovens porque nós somos fortes. Então, se somos fortes, precisamos viver como gente forte, viver como jovens fortes, jovens que têm a força de Deus e vivem o melhor nessa terra. Por quê? Porque não sabemos quando será o nosso último dia. Joel capítulo 2, versículo 28, diz assim, e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Sabe, eu creio que estamos vivendo os últimos dias, creio que estamos vivendo um tempo especial da graça e do favor de Deus. E a palavra diz que nos últimos dias, Deus derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, os filhos e filhas profetizariam e os jovens teriam visões. Sabe, eu creio que Deus está abrindo a visão de muitos jovens para você contemplar o futuro, contemplar o melhor de Deus, para que você não perca oportunidades, para que você não desperdice nenhum segundo sequer da tua vida aqui na terra, mas viva apaixonadamente tudo que Deus tem para você viver aqui. Sabe, eu não sei se você já teve
a infelicidade, porém oportunidade de estar num velório. Talvez ninguém goste de velório, mas a Bíblia diz que é melhor estar numa casa de luto do que estar numa festa. Por quê? Porque na casa de luto você começa a pensar sobre a tua vida, em como você tem vivido, em como você tem aproveitado a tua vida. Eu já tive a oportunidade de estar refletindo e trazendo ao meu coração ensinamentos de Deus em diversos tipos de velórios. Eu já fui em velório de recém-nascido, eu já fui em velório de criança, de adolescente, de jovem, de adultos, de pessoas de idade que já cumpriram todo o seu propósito aqui na terra e chegaram ao final da sua vida. E quando você chega no velório de alguém, você começa a olhar e começa a pensar, como será que essa pessoa viveu? Qual será que foi o legado que ela deixou? Será que ela aproveitou tudo que ela tinha que aproveitar? Será que as pessoas que estavam ao redor dela aproveitaram todo o tempo que poderiam ter? São perguntas que a gente começa a fazer. Quando eu chego diante de um velório, eu começo a pensar quais serão as lutas, as dores, os traumas, as angústias desse camarada aí. Quais foram as maiores vitórias? Qual foi o legado que ele deixou para os seus filhos? Quais foram os arrependimentos? É interessante pensar sobre essas coisas. Sabe por quê? Nós não escolhemos a data da nossa lápide. Nós não escolhemos a data da nossa lápide. Não escolhemos o dia que iremos dessa para uma melhor. Não escolhemos. Como eu disse, eu já vi pessoas chegando até o final da sua vida aos 70, 80, 100 anos, mas eu já vi crianças sendo levadas pelo Senhor. Não podemos escolher o dia da nossa morte, da nossa lápide, mas podemos escolher as respostas das pessoas a respeito das nossas vidas. Como assim? Podemos, através das nossas atitudes, fazer escolhas corretas que vão repercutir no que as pessoas falarão de nós após a nossa ida. No último domingo, Kobe Bryant, um dos grandes ícones do esporte mundial, faleceu em um acidente trágico, juntamente com a sua filha, aos 41 anos. Alguns especialistas de esporte, comentaristas de esporte, dizem que talvez a morte do Kobe tenha sido a mais impactante pós-Ayrton Senna, diante de tudo que ele representou para o esporte e tudo que ele representou para a modalidade dele, que era o basquete. E aí, diante dessa tragédia, que possamos orar também pela essa família, para que o Senhor possa vir com conforto ao coração deles. Mas diante dessa tragédia, muitas pessoas nas redes sociais começaram a se comover e fazer postagens, e aí a gente começa a pensar, e aí diante de uma situação como essa? Quais foram as lutas dele? O que ele deixou de legado para os seus outros filhos? O que ele fez na sua vida que impactou tanto, mobilizando uma massa tão grande após a sua morte? Por que as pessoas têm falado que a morte dele foi tão impactante para o esporte? Por que esse legado se perpetuou dessa forma? O que esse camarada fez? É algumas coisas que a gente começa a pensar. E eu posso te dar uma resposta. As pessoas que deixam um legado, as pessoas que depois de partirem marcam tanto o coração das pessoas, são pessoas que viveram apaixonadamente. E é por isso que, para você ver o futuro, para você marcar a história, para você entender o passo a passo que Deus tem para a tua vida, é necessário você viver apaixonadamente. Para você viver apaixonadamente, eu creio que existem 3 coisas fundamentais que nós precisamos sair daqui entendendo. A primeira delas é que, para viver apaixonadamente, precisamos experimentar da nossa vida plenamente. Experimente a sua vida plenamente. João 10:10, esse texto você conhece, decor, você lê de trás para frente, de frente para trás, você sempre ouviu falar desse texto. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida plena, vida abundante, tenham vida plenamente. Ei, será que a tua vida é completa? Será que a tua vida é realizada?
Se eu acabei de falar que os nossos dias a gente não pode contar e que a gente não sabe quando que vai acabar o nosso tempo aqui, que os nossos dias são curtos, será que a gente tem vivido os poucos dias que temos aqui, temos vivido de uma forma plena, de uma forma satisfeita? Será? Sabe, certa vez, Deus chegou para Salomão, lá em 1 Reis 3, 5-9, e olha só o que acontece. O Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. E ele pediu: dá ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de discernir entre o bem e o mal. Sabe por que Salomão agradou a Deus com o seu pedido? Porque quando Deus chega para ele e fala: imagina você, Deus deu uma de gênio da lâmpada. Ô Salomão, é o seguinte, pede o que você quiser e eu estou te dando agora, eu estou te concedendo agora. Salomão fala assim: ei, me dá sabedoria para entender, me dá sabedoria para viver os meus dias aqui na terra melhor, me dá sabedoria, porque os poucos dias que eu tenho aqui na terra, eu quero viver eles plenamente, eu quero viver eles completos, eu quero viver os meus dias satisfeitos. Tem gente que vive insatisfeito, conhece gente assim? Está calor é porque quer frio, se quer frio é porque é calor. Nunca está bom. Ah, porque as coisas vão melhorar. Ah, vai melhorar nada. Né? Tem gente que só vive emburrado, tem gente que só vive insatisfeito, nada está bom, e o Salomão fala assim: Deus, me dá sabedoria para que eu possa viver os meus dias satisfeitos aqui na terra, para que eu possa ter discernimento do que eu tenho que fazer, para que eu possa ver o futuro, para que eu possa viver uma vida aqui apaixonada. Então, se você quer viver uma vida apaixonada para ver o futuro e aproveitar cada momento que você tem aqui nessa terra, tenha discernimento, peça a Deus para que você possa viver uma vida satisfeita e completa. Uma vida satisfeita e completa. Tem uma história que eu ouvi certa vez, que em um lugar muito belo de flores e jardins, havia lá um cego com uma caixa para esmolas, e em um pequeno quadro negro com giz ele escreveu a seguinte frase: ajude um pobre cego. Passando por ali um publicitário renomado, ele olhou, viu que a caixa de esmolas estava vazia, ninguém estava parando para ajudar aquele cego. Então aquele publicitário, ele pede permissão, ele pega aquele quadro negro, ele apaga, ajude um pobre cego, e ele escreve uma frase. Um dia todo se passa, e quando aquele publicitário está de volta, passando pelo mesmo lugar, voltando do trabalho, a caixa de esmolas daquele cego está transbordando de tanto dinheiro. E aquele cego assustado diz para o publicitário: o que você fez que me deram tanto dinheiro? O publicitário fala assim: eu apaguei a sua frase, escrevi outra frase. O que você escreveu? Ele escreveu: eu posso sentir a brisa do vento e o cheiro das flores, mas não tenho o prazer de contemplá-la com os meus olhos. Uma mudança de perspectiva, uma mudança de frase, uma mudança de como você encara uma situação pode fazer toda a diferença na tua vida. Enquanto aquele cego estava, ajude um pobre cego, com uma mente voltada à mediocridade, uma mente voltada a não entender e não olhar com uma outra perspectiva à vida, ninguém o ajudava. Mas quando um toque de um publicitário mudou toda aquela situação, fez as pessoas entenderem que tudo depende da perspectiva que você encara a sua realidade. Tudo depende da forma que você encara e como você tem feito o melhor diante da tua vida. Viver uma vida satisfeita é não simplesmente escrever qualquer coisa na tua lousa. Viver uma vida satisfeita é entender que Deus te chama para viver o melhor. Deus te chama para viver apaixonadamente, em plenitude. Fazer o que tem que ser feito de qualquer jeito é perder tempo, e tempo que não volta mais. Tem gente que está vivendo uma vida insatisfeita porque está vivendo a vida de qualquer jeito. E deixa eu te falar, viver a vida de qualquer jeito, escrever qualquer coisa na lousa, no seu quadrinho da tua vida, é perca de tempo. E deixa eu te falar, tempo não volta mais. Então para de perder tempo e viva apaixonadamente. Viva o melhor, escreva o seu melhor na tua tela, escreva o melhor na tua vida. Não viva de qualquer jeito, viva o melhor, viva apaixonadamente. Isso é viver uma vida satisfeita.
Em segundo lugar, além de viver uma vida satisfeita, esteja conectado à fonte certa. Esteja conectado à fonte certa. Qual que é a fonte certa, gente? Deus. Esteja conectado à fonte certa. Tem gente que está conectada a tanta fonte. Hoje temos um turbilhão de informação. Você tem várias fontes de informação. Você tem Twitter, você tem Instagram, você tem tanta coisa. E qual que é a fonte que você tem que tirar as melhores informações do teu dia? A fonte que você tem que tirar as maiores informações da tua vida? A palavra de Deus. Deus. Agora, só você decide quem vai ser a tua fonte, né? Essa questão de só você decide é legal, né? Falam que um discípulo uma vez chegou para o mestre tentando ludibriar o mestre, fazer o mestre cair numa pegadinha, e disse: adivinha o que eu tenho nas minhas mãos aqui? Então o mestre viu algumas penas saindo por entre os dedos e falou assim: você tem um pássaro nas suas mãos. Diz que o discípulo, querendo pegar o mestre nessa pegadinha, falou assim: mas ele está morto ou vivo? E ele pensava: se ele falar que está morto, eu solto e deixo voar. Se ele falar que está vivo, eu aperto e mato ele na minha mão. Então o mestre fala assim: só depende de você, se ele está vivo ou se está morto. É aquela velha história do só depende de você. Fala para a pessoa que está ao teu lado: só depende de você. Só depende de você se conectar à fonte certa. Só depende de você fazer a coisa certa. Só você sabe o que tem que ser feito. Então faça. Quer viver uma vida apaixonada? Se conecte na fonte certa. Deus nos dá a opção de vivermos conectados a Ele. Só depende de nós. Quando nos conectamos com Deus, temos as nossas orações respondidas. João 15:7, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quando nos conectamos a Deus, nossas orações são respondidas. Quando estamos conectados a Deus, nós temos alegria. Paramos de ficar insatisfeitos, como eu acabei de falar. João 15:11, tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Sabe, quando nos conectamos a Deus, descobrimos o nosso propósito de vida. Salmo 25:14, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Esse texto é muito forte, eu gosto muito disso aqui. É um dos meus textos preferidos da palavra de Deus. Você com certeza sabe disso, que você me ouve falando muito desse texto. Você conta os segredos da tua vida para qualquer um? Conta? Você publica lá no Twitter? Segredos da minha vida, gente, se prepara, vou começar a lançar agora, vou lançar a braba. Já fez isso? Não. Não, né? Por quê? Os segredos da tua vida você compartilha com quem é íntimo. E Deus está falando: tem segredos sobre a tua vida que eu tenho que compartilhar só com você, com mais ninguém. Deus compartilha os segredos com os íntimos. Só quem está conectado com Deus sabe os segredos, sabe o seu propósito. Tem gente que fala assim: Giovanni, por que eu estou nesse mundo? Eu estou perdido, eu não sei para que eu nasci, eu não sei para que eu existo. Como que eu vou viver apaixonadamente se eu nem sei pelo que ser apaixonado? Simples, se conecte à fonte que você vai saber o teu propósito. Se conecte à fonte. Ainda falando sobre Kobe Bryant. A história diz que aos 14 anos, um professor disse a ele: como assim, garoto? Jogar na NBA? Olha, ouça o que eu tenho para te dizer, disse aquele professor. Eu acho melhor você pensar outra coisa para fazer da vida. Já pensou você ouvir isso no auge dos teus 14 anos, sonhando, um garoto com grandes sonhos, com grandes projetos, pensando em grandes propósitos, e alguém chega para você e fala assim: mano, desiste, velho. Vai achar outra coisa para fazer, vai caçar teu rumo. Alguns anos depois, entre 16 e 17 anos, o Kobe ele tem a dura decisão de seguir o caminho que estava todo mundo seguindo, ou falar: não, eu vou sair direto do ensino médio, vou ir direto para o meu propósito, para o basquete, me tornarei um grande jogador da NBA e vou realizar meu sonho. E muitos criticam a sua decisão, mas ele toma essa decisão e se torna um dos maiores ícones da história do esporte mundial. Sabe, talvez ele poderia ter falado: todo mundo está mandando eu ir para cá. Meu professor falou que eu não tenho futuro.
Alguém me acusou, alguém apontou o dedo para mim e falou, você não consegue. Alguém falou que esse não é o meu propósito, então eu vou seguir o que todo mundo está fazendo. Eu vou fazer o que todo mundo está fazendo. Eu não preciso entender o meu propósito. Eu não preciso viver apaixonadamente pelo que eu acredito. Eu vou fazer o que está todo mundo fazendo. Ele poderia ter feito isso. E tem muita gente fazendo isso. Eu vou fazer o que está dando dinheiro, né? Eu vou fazer o que está todo mundo fazendo. Eu vou seguir o que meu professor está falando, porque um dia eu ouvi do meu professor, eu ouvi do meu pai, eu ouvi do meu amigo que eu não consigo fazer aquilo que é o meu sonho. Deixa eu te falar, se conecte à fonte, entenda o teu propósito e seja quem Deus te chamou para ser. Faça o que Deus te chamou para fazer. Não surfe a onda do outro. Como nós falamos nas últimas mensagens, acabe com a comparação na tua vida. Deus te chamou para ser alguém muito específico. Deus te chamou para ser alguém único, alguém com um chamado e um propósito único. Você é chamado para marcar essa geração. Você é chamado com um propósito único. Ele é só seu, então não surfa a onda dos outros. Surfa a onda que Deus tem colocado na tua vida. Isso é viver apaixonadamente. Sabe, e por último, além de viver uma vida abundante, além de entender, estar conectado à fonte para entender o nosso propósito. Para viver apaixonadamente é necessário viver para a grandeza e não para a mediocridade. Romanos 8, 5-6. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Uau! É necessário clamarmos todo dia, Deus, renova a minha mente, porque eu não quero ter uma mente medíocre, eu quero ter uma mente grande como o Senhor tem. Mediocridade é viver na média. Mediocridade é uma mente escassa, é uma mente voltada para a escassez. Mediocridade é uma vida sem relevância, sem influência. Mas grandeza é viver acima da média. É viver com uma mente voltada à prosperidade divina, como Mateus falou hoje, chamar a existência, a prosperidade de Deus, que nada tem a ver com quem tem mais dinheiro, mais posse ou menos posse, mas a prosperidade de Deus é estar satisfeito nele, vida completa nele e ter a mente que ele tem. Viver uma vida relevante, influente, alguém que está além do seu tempo, alguém que marca o seu tempo, alguém que não se limita ao Cronos, mas está atento ao Kairos de Deus, às oportunidades de Deus. Sabe, conta-se uma história também de uma comunidade de fazendeiros muito rica, que certa vez se propôs a fazer uma doação da produção de leite para um sustento missionário de uma igreja. No entanto, o fazendeiro responsável por coletar e vender o leite, ele ficou surpreso quando alguns dos compradores daquele leite vieram dizer que todos os barris que foram coletados estavam batizados com água, meio leite. Bastante decepcionado, esse líder ele reuniu os fazendeiros para saber o que tinha acontecido e todos deram a mesma explicação. Todos disseram, pensei que os outros iam colocar leite puro. E sendo assim, se no meu barril eu colocasse um pouco de água, imaginei que não faria grande diferença. Perceba que eram fazendeiros ricos, mas não prósperos. Porque existem pessoas que são ricas, mas têm a mentalidade medíocre. Assim como tem pobres que têm a mentalidade medíocre. Mas existem ricos ou pobres que têm a mentalidade dos céus, e a mentalidade de grandeza, a mentalidade de prosperidade. Porque a tua conta bancária nada tem a ver com a tua espiritualidade. A única coisa que Deus espera de você é que você tenha uma mente voltada para a mente de Cristo. Uma mente de grandeza e não uma mente de mediocridade. Isso é viver apaixonadamente. Giovanni, me explica melhor. Vamos lá? A mente medíocre diz assim, meu Deus, depois de um dia cansativo como esse, eu sou obrigado a ter que vir no Review Day aí, porque eu sou líder de célula, e ainda sou obrigado a vir na live. Essa é a mente medíocre. A mente de grandeza e a mente apaixonada fala assim, eu amo estar na casa do Senhor. Ninguém me obrigou, mas eu amo o que eu faço. Eu amo as vidas que eu cuido. Eu amo onde Deus me colocou. Eu amo o meu chamado, é por isso que eu estou aqui. Não é fácil não, gente.
Eu sei que você está cansado, eu também estou. Mas antes de eu entrar aqui, eu fiz uma oração, eu falei, Deus, eu posso estar cansado do que for, eu vou entrar e eu vou dar o meu melhor, porque eu sei o meu chamado. Eu sei que o Senhor me chamou e eu não faço porque alguém me obriga, eu faço porque eu preciso viver apaixonadamente o meu chamado e a minha vocação. É isso que vai te fazer levantar da cama naquela segunda-feira braba. Quando o despertador tocar às 6 horas da manhã para você ir para a faculdade ou para o trabalho, você fala assim, meu Deus. Aí você lembra, não, eu fui chamado para viver apaixonadamente tudo que Deus me chamou para fazer. Então eu vou para a faculdade apaixonadamente, eu vou trabalhar apaixonadamente, eu vou para a minha célula apaixonadamente, eu vou vir para os cultos apaixonadamente, eu vou fazer o que eu tenho que fazer apaixonadamente. E eu vou fazer o melhor que eu tenho para fazer, eu não vou fazer o raso, eu não vou fazer o que todo mundo está fazendo, eu vou ser o melhor, eu vou ser o melhor. Aquele menino que aos 14 anos recebeu uma palavra de negação, que aos 16 anos teve que se conectar ao seu propósito, com uma mentalidade de vitória, né? Que ele chamava da mentalidade mamba, uma mentalidade ofensiva, uma mentalidade de alguém que queria fazer o melhor. Ele superou recordes como 81 pontos no mesmo jogo. 5 vezes campeão da NBA, o 4º maior cestinha da história do basquete e 18 vezes eleito para o All-Star da NBA. Ei, o que Deus tem colocado para você fazer? Faça o melhor. Lucas 10, 30-37 fala a história do bom samaritano, você conhece? A história conta que um viajante é assaltado e é deixado à beira do caminho, apanhou e foi largado lá daquele jeito. Então a história conta que passa um sacerdote, passa um levita, e aqueles homens, por mais que tinham uma posição a zelar quanto à igreja, eles não dão atenção porque têm a mente voltada para a mediocridade. Mas passa uma vez um bom samaritano, e esse tem uma mente próspera, a mente de plenitude, e ele cuida, e ele apacenta, e ele cumpre o seu chamado. Sabe por quê? A religião nos deixa medíocres, não a religião no seu sentido natural de religar-se, mas a religião morta, simplesmente o amor a uma placa de uma denominação ou de uma igreja nos deixa medíocres, mas a plenitude de Deus em nossas vidas produz frutos que glorificam a Deus e abençoam as pessoas. Colossenses 3:23, em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para homens. Você pode ler esse texto comigo? Eu estou acabando já. Leia comigo, 1, 2, 3 e... Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Vamos ler de novo, mais uma vez. Vamos lá, bem forte agora. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Uau! Viva apaixonadamente. Qual que é o teu propósito? O que Deus te chamou para fazer? Quem Deus te chamou para ser? Eu quero terminar lendo uma carta que Kobe Bryant deixou para o basquete, para o chamado da vida dele. Aquilo que ele foi chamado para fazer, que era jogar basquete, ele fez com uma forma muito apaixonada. E olha a carta que ele deixa para o basquete. Querido basquete, desde o momento em que comecei a enrolar as meias do meu pai, arremessando de forma imaginária, arremessos na vitória do Great Western Forum, sabia que uma coisa era real: eu me apaixonei por você. Um amor tão profundo, me entreguei por completo, da minha cabeça ao meu corpo, o meu espírito e minha alma. Um garoto de 6 anos de idade se apaixonou profundamente por você. Nunca vi o fim do túnel, apenas me vi saindo de um. Então eu corri para cima e para baixo em todas as quadras, atrás de qualquer bola perdida por você. Você me pediu raça, eu dei meu coração, porque veio com muito mais. Joguei cansado e machucado, não por causa do desafio, mas porque você pediu. Fiz
tudo por você, porque é isso que se faz quando faz com que se sinta vivo como você fez comigo. Você realizou o sonho de um menino de 6 anos de ser um Laker, e sempre vou te amar por isso. Mas não posso te amar obsessivamente por muito tempo. Esta temporada é tudo que me restou para dar. Meu coração pode manter a batida, minha cabeça pode lidar com a rotina, mas meu corpo sabe que está na hora de dizer adeus. E tudo bem, estou pronto para ir. Só quero que você saiba, para que nós possamos gravar todos os momentos que vivemos juntos, os bons e ruins. Nós demos um para o outro tudo o que temos, e nós sabemos, não importa o que farei depois, sempre serei aquele garoto, com as meias enroladas, lata de lixo no canto, 5 segundos no relógio e a bola na minha mão. 5, 4, 3, 2, 1, te amo para sempre, Kobe. Eu não sei você, mas eu achei isso aqui incrível. Esse camarada, ele marcou a geração dele. Ele marcou a nossa geração no esporte, porque ele viveu apaixonadamente aquilo que era o propósito dele. Ao ler essa carta, essa semana, eu falava para Deus: Deus, eu sei da minha vocação, eu sei do meu chamado, eu sei onde eu tenho que atuar, eu sei qual a minha esfera de atuação, e eu preciso viver apaixonadamente dentro da vida que o Senhor tem para mim. Ei, sabe que às vezes as coisas não dão certo na nossa vida? Porque Deus nos abre as portas para a formação que queríamos ter. Deus nos abre as portas para entrar na faculdade que queríamos, para entrar no trabalho que queríamos, e quando entramos começamos a murmurar e não viver apaixonadamente. Ei, deixa eu te falar, será que reclamando demais e ansioso demais em com que as coisas mudem, você não pode estar perdendo tempo, e talvez o que você vive hoje é fruto de algo que você já estava pedindo há muito tempo atrás, e hoje que você está vivendo, você não está usufruindo e aproveitando, porque você está preocupado demais com o que vai acontecer ou o que não vai acontecer, e preocupado demais em se tornar alguém insatisfeito. Ei, quer ver o futuro? Quer viver o futuro? Viva apaixonadamente. O chamado de Deus para a tua vida é hoje: viva apaixonadamente. O que Deus te chamou para fazer, faça de todo o coração, faça o teu melhor, viva o teu chamado, viva apaixonadamente. Fica de pé no seu lugar.